Ai, meu Deus do céu, eu não faço um sujeira que nem eu fiz. Fica de olho, porque a minha mãe já queimou liquidificador fazendo bolo de cenoura, tá? Mas às vezes eu tenho mais preguiça de fazer na batedeira do que fazer aqui no foezinho. Que eu sou muito desastrada na cozinha. Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. E se você não me conhece, eu sou a Thaís, uma pessoa comum compartilhando vida aqui na internet. E hoje a gente vai fazer um vídeo diferente. Um cozinha e fala. Vou trazer uma receita que é a receita favorita do meu marido. Que quando eu falo que bolo você quer que eu faça, ele vai falar cenoura. Então, vou trazer a minha receita do bolo de cenoura. Lembrando que essa é a minha receita. A minha receita não, mas a receita que eu aprendi, né, de casa. Então, eu já faço ela dessa forma há anos. E aí, né, cada um pode ter sua variação, mas assim, essa foi a forma que eu achei mais prática e que faz muito sucesso aqui, o que eu acabo sempre acertando. Então, já te acomoda aí e bora pro vídeo. Então, não se esquece, já deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos e já te convido para assistir esse vídeo até o final, hein? Então, vamos usar os ingredientes. Eu vou passando os ingredientes para vocês aos poucos, porque eu não consigo trazer tudo aqui de uma vez. Mas o que a gente vai precisar? Basicamente, o legume que vai dar... E até é engraçado, né? A gente fazer um bolo com legume e ficar tão gostoso, mas enfim. Mas, né, a estrela do prato, que é a cenoura. A gente também, nesse primeiro momento, vai precisar de 3 ovos. Então, estão aqui meus ovos. Meus não da galinha, né, mas enfim. E óleo. Pode ser óleo de soja normal, tá, gente? Não tem muito... um detalhe muito assim. E esses 3 a gente vai bater aqui no liquidificador. Então, a cenoura, qual que é o ideal? Ou é 3 cenouras médias, ou se forem maiores, vai ser 3 cenouras, vai ser 2 grandes, né? Ou que dê aquela medida. Não tem medida em gramas, tá? Eu vou lavar e descascar elas e eu pico elas aqui no liquidificador, tá? Pico em rodelinha, assim, que vai ser fácil pro liquidificador conseguir bater elas, tá? O ovo, se tu quiser separar a clara da gema, é tranquilo, mas eu acabo não fazendo, tá? E o óleo, eu normalmente uso uma xícara. A xícara que tu usar de medida pro óleo, use a mesma medida pra farinha, pro açúcar depois, tá? Eu acabo não usando a mesma xícara, mas eu tenho 2 xícaras da mesma medida. Eu vou pegar aqui pra vocês verem. Então, eu tenho 2 xícaras dessas, elas são a mesma medida. E aí eu coloco uma de óleo dessa, e depois quando eu for colocar açúcar e farinha, eu uso essa. Eu acabo separando. Se você quiser usar a mesma, pode usar, tá? É indiferente. A única coisa que eu não gosto de usar mesmo é porque ele gruda no fundo, né? Aí eu prefiro usar para os secos, isso em qualquer bolo, gente. Para os secos eu uso uma xícara e para os molhados eu uso outra xícara. Uma coisa que eu preciso falar nesse primeiro momento é que eu fiz uma melhoria no meu canal, que é este microfone aqui. Então, eu estou me adaptando a ele. Então, talvez tenha algum ruído, alguma questão aí no áudio. Eu peço mil desculpas, gente. É que eu tô realmente me adaptando a ele. Mas, assim, ele deu uma melhorada no áudio já. Se tu percebeu, comenta aí embaixo. E vamos pra receita, né? Então, quase esqueci de mostrar pra vocês. Mas, então, a cenoura. Essa aqui até é bem gordinha. E vai cortando aqui pra dentro. Às vezes, se tu vê que ela é muito gordinha, tu vem aqui, opa, e corta ela ao meio. Aqui tem um pedacinho que eu vou tirar fora. E joga ali. Aqui quase deu demais, tá? Podia ser um pouquinho menos de cenoura. Então, ficou assim, ó, esse tanto. Mais ou menos aqui assim. Mas assim, se tu colocar um pouquinho menos, não tem problema, tá? Dá boa também. Porque eu quase podia ter colocado 2 cenouras. Os ovos. Eu não teria necessidade de abrir na xícara, porque esses aqui são frescos, a gente compra da minha cunhada, então a gente sabe que não é um ovo que ficou lá parado muito tempo, mas, inclusive, ela às vezes não tem tanta, a gente pede 2 dúzias, ela não tem, ela tem que mandar uma dúzia, porque é o que ela tem de tanta demanda, sabe? Então, ela não tem tanto estoque, no caso, que eu queria dizer antes. Então, aqui eu poderia tranquilamente colocar direto, mas eu vou colocar na xícara pra incentivar vocês e lembrar vocês de colocar na xícara, porque vai que vocês pegam de mercado, enfim.
E aí, né, lembre sempre de separar o ovo na xícara, ver se ele tá bom, e aí vocês jogam. Então, a mesma coisa para os outros 3 ovos. Então, mesma xícara que eu abri os ovos, a gente vem aqui e coloca o óleo. Ai, meu Deus do céu, eu não faço um sujeira que nem eu fiz. Então, uma xícara cheia e joga aqui dentro. E, gente, importante, deixa eu tampar o liquidificador. Importante o seguinte, se teu liquidificador é mais fraquinho, em vez de você já colocar ele para bater direto, coloca ali no pulsar, que ele vai começar a quebrar a cenoura e não vai forçar tanto. Vai dando uns pulsar até tu ver que ele vai conseguir ir tranquilo. Então, por exemplo, aqui eu vou ligar o meu porque o meu já é acostumado. Se tu sentir cheiro de queimado, se tu sentir que teu liquidificador tá ficando quente, fica de olho, porque a minha mãe já queimou liquidificador fazendo bolo de cenoura, tá? Por isso esse é meu alerta. Vocês viram que é super rapidinho para bater a cenoura, vocês viram a consistência que fica. Eu já peguei aqui, vocês podem pegar uma bacia, não precisa ser exatamente a bacia da batedeira. Vocês não precisam pegar exatamente a bacia da batedeira, podem pegar outra bacia que for caber, né? E vocês podem bater com batedeira também, tá? Eu vou bater com esse meu foezinho, porque eu gosto muito dele. Mas assim, eu tenho a batedeira, até a bacia dela tá aqui. Só que como eu quero bater um papo com vocês e tudo mais, vou batendo aqui no meu foezinho. E também, normalmente, é normal eu bater. Só os dias assim que eu tô com muita preguiça, eu acabo fazendo na batedeira. Mas às vezes eu tenho mais preguiça de fazer na batedeira do que fazer aqui no foezinho. Normalmente as receitas que eu bato mais na batedeira são aquelas mais cansativas de bater na mão, ou que tem algum ingrediente que não tá se diluindo muito bem, daí eu coloco no foe só por garantia, tá? Vou dar uma última misturada ali nesses ingredientes e já vou passar eles pra cá. Então, já guardei o meu liquidificador, porque já não vamos mais usar. Coloquei a jarra dele, tá de molho já. Mas assim, eu falo de molho, mas solta bem facinho esse creme da jarra, tá? Então, e ele fica numa consistência de papinha, tá? Ele tem que ficar nessa consistência de papinha pro restante dar certo. Então, eu vou colocar agora os demais ingredientes aqui. Então, o primeiro dos demais ingredientes é 1 xícara de açúcar, mas só uma, tá? Senão eu acho que fica muito doce. Então, eu vou pegar meu açúcar. E vocês não reparem na bagunça que eu sou muito desastrada na cozinha. Então, eu sei fazer as coisas, mas assim, fazer elas sem desastre, você está me pedindo demais. Aqui vai ser com desastre. Mas, no final, o resultado vale a pena. Então, é o que conta, né? Então, 1 xícara de açúcar. E eu, gente, tenho o hábito de eu coloco um ingrediente, mexo. Coloco outro ingrediente, mexo. Não coloco tudo junto e depois mexo. Eu vou colocando aos poucos até pra sentir como é que tá ficando a massa. E também porque eu já vou tirando do caminho os ingredientes que eu não uso. É bem rapidinho pra bater, tá? Essa receita ela é muito rápida de fazer, gente. Pra vocês terem uma ideia, essa receita eu aprendi, olha, quando eu era criança ainda. Eu peguei do caderninho da minha avó e hoje em dia eu sei de cor e salteado a receita, faço e dá super certo. Então agora vamos pro trigo. Normalmente eu coloco 2 xícaras daí, tá? Dessas aqui de trigo. Mas antes do trigo eu vou colocar mais umas outras coisas que eu tenho o costume de colocar. Que é o sal. Eu coloco uma pitadinha de sal e coloco uns pinguinhos de essência de baunilha. Eu gosto porque parece que ele dá uma realçada no sabor da cenoura. E o mais engraçado, né, galera? Eu fazendo vídeo de cozinha e fala de bolo. E nos últimos vídeos eu falei pra vocês que eu ia fazer diário da dieta. Adivinha que não conseguiu começar a dieta. Apesar que, mesmo começando a dieta, eu vou continuar fazendo bolo, porque assim, é uma tradição da nossa família, minha e do Gui. Na verdade, veio da minha mãe tinha essa tradição, e eu continuei na nossa família, né, na nossa casa, no caso, que é domingos de manhã ter bolo. Então hoje é sábado, né, a gente voltou do aniversário, agora já é 8h30, mas eu vou fazer bolo, porque é uma tradição. Domingo de manhã a gente gosta de acordar e saber que tem um bolinho pra comer. Até parece meio triste, meio deprimente o domingo que a gente acorda sem bolo.
Então, se não vai dar tempo de jeito nenhum de eu fazer bolo, aí eu compraria alguma coisinha. Mas nós preferimos bolinho feito em casa. Inclusive, a gente no começo, quando a gente veio morar aqui, a gente comprava aquelas massas prontas, sabe? E enjoou. Parece que o bolinho que a gente faz em casa, ele tem outro gosto, né? Então, isso é uma coisa que, mesmo com dieta, eu vou manter, porque é uma tradição nossa, né? E eu tenho, às vezes, mania de fazer um bolo, é uma versão mais fit desse bolo de cenoura, né? Então, como é que tu conseguiria fazer uma versão mais fit, né? O óleo é um pouco mais difícil de substituir, mas, né? Coloca um óleo que seja menos gorduroso. Mas a outra forma também, no lugar do açúcar normal, que eu coloquei açúcar refinado, coloca um demerara, né? Um outro açúcar que seja menos calórico. E aí a farinha você pode substituir por farinha de aveia, ele funciona igual, tá, gente? Eu, às vezes, chego a fazer com farinha de aveia e assim até fica mais gostoso, tá? Então, a gente consegue substituir. Mas, hoje eu vou fazer a receita original, né? E aí fica a critério de cada um, né? Mas assim, para comentar com vocês também, né? O porquê que eu não consegui começar meu diário da dieta. Então, né? Quem tá acompanhando aí sabe que eu fiquei um tempo sem Instagram, sem redes sociais, enfim, e agora em junho eu estou retornando a isso. E aí eu tô trabalhando com as redes sociais, né? Eu fui de um extremo ao outro, né? Eu saí totalmente sem rede social pra trabalhar, né? Fazer vídeos e postar, enfim, trabalhar com redes sociais. Então, esse trabalho tá me demandando muito. E ao mesmo tempo, né, a gente vai, trabalha, cria com tanto carinho ali o vídeo, e quando a gente posta, a gente fica ali naquele, será que vai dar certo? Será que eu fiz a estratégia certa? Será que as pessoas vão gostar desse vídeo? E aí vem a ansiedade. E eu sou uma pessoa que eu como por ansiedade, principalmente doce. Então eu tô tendo dificuldade quanto a isso. Eu acabo descontando na comida toda essa minha ansiedade. Conversei com a minha psicóloga sobre isso, inclusive ela pediu para eu fazer um exercício da seguinte forma. Tô com vontade de comer um doce. Então eu esperar 2 a 3 horinhas para ver se essa vontade ela aumenta ou ela some. Se sumir a ansiedade, se aumentar, né, ou se permanecer, daí realmente é uma vontade e eu posso comer. Quinta-feira eu fiz isso. Quarta. Agora eu não lembro, pra dizer a verdade pra vocês, se foi quarta, se foi quinta, quando foi. Teve um dia que eu fiz isso e assim, ó, o resultado tá aqui nas minhas unhas, tá? Eu comecei a ficar inquieta, agitada, e aí eu comecei a roer a unha. E é uma coisa que roer não, assim, não roer como eu roía quando eu era adolescente, mas eu comecei a quebrar minhas unhas, sabe? Eu lascava aqui no lado e puxava as fora. E aí minhas unhas estão horrorosas por causa disso. Então, acabei descontando em outra forma. Mas é algo que eu, né, tô trabalhando em terapia, então provavelmente na próxima semana eu já vou levar para minha psicóloga o resultado do meu teste. E o meu objetivo agora, talvez o próximo, não sei, o próximo vídeo não, porque vai ser o vlog desse final de semana. Mas daqui a 14 dias, então, vocês terem o primeiro vídeo do Diário da Dieta e eu contando como tá sendo. Mesmo que nem todo dia seja perfeito, mas eu falando pra vocês como está sendo tentando retornar pra dieta. Enfim. Mas assim, em média eu tenho que perder de 15 a 17 quilos, tá? Mas assim, meu objetivo não é perder usando. Não tenho intenção de perder usando nenhum remédio, nem nada nesse sentido, né? Que nem aquelas canetas, não é o meu objetivo, nada contra, mas também hoje eu vejo que eu não tenho necessidade. Primeiro, porque eu sei que eu consigo perder peso quando eu me foco. O segundo motivo é porque eu acabo comendo por ansiedade. Então, eu preciso tratar essa questão para conseguir emagrecer. Tentar usar uma caneta, algo assim, seria algo como tapear. E aí, depois que eu parasse de usar, fizesse a desmame da caneta, ia voltar tudo, porque eu não ia conseguir me controlar. Então, é mais fácil que eu consiga, aprenda a me controlar e faça dieta por conta própria do que tentar achar um atalho. Não que todo mundo use como atalho, gente, não é isso. Eu sei que tem gente que realmente precisa, que não consegue, que o corpo não ajuda, que o metabolismo é lento. E tá tudo bem você usar. Mas eu, Thaís, na minha realidade hoje não faz sentido. E também porque financeiramente eu não tenho condições de arcar com esse tratamento. Hoje a gente vive uma condição financeira um pouco apertada, então não faz sentido para mim estar usando as canetas porque eu não tenho nem condição de comprar, né, manter esse tratamento, né? Então não adianta eu começar uma coisa que eu sei que eu não vou conseguir manter. Mas voltando pro bolo, vou colocar então as 2 xícaras de trigo.
coloquei uma, podem ver que eu não coloquei as duas de uma vez. Coloquei uma xícara, vou mexer ele. E, gente, esse fouetzinho é maravilhoso. Vou tentar achar o link dele. Eu acabei não comprando na internet, comprei numa loja aqui da região, dessas de artigos, assim, mas ele deve ter na Shopee também. Se eu achar na Shopee, eu deixo aqui pra vocês o link. Mas ele é maravilhoso, tá? Ele é bem grandão, assim, e ele é rapidinho de mexer, gente. Então, assim, ó, coloquei a primeira xícara, agora eu vou colocar a segunda. Eu só dou uma batidinha pra descer o trigo que eu joguei por cima e vamos mexer. Então, ó, a textura dele ficou assim. Ele pode ficar mais mole. E caso o teu bolo... Ai, Thaís, eu coloquei as duas xícaras de trigo, ele ficou muito grosso a massa, né? Ele ficou assim... O meu até que tá meio termo. Eu poderia deixar assim, mas eu vou fazer isso que eu vou falar pra vocês. Ah, Thaís, eu achei que meu bolo ficou, né, passou. Tá muito grossa a massa. O que pode acontecer com um bolo que fica muito grossa a massa? Eu não sei como vocês chamam ali na região de vocês, mas a gente fala de batumar. Batumar é basicamente ele baixar e ele ficar... Ele não virar uma massa gostosa de bolo, ele ficar meio borrachudo, assim. Não sei explicar. Procura na internet. Mas, basicamente, a gente fala de batumar. Uma massa muito grossa é capaz dela batumar. Então, eu vou mostrar meu truquezinho. Lembrando, gente, que isso é só se tua massa ficar grossa, tá? A receita original não vai leite, tá? Mas assim, a minha quase eu poderia deixar, mas eu tô achando ela muito pesada pra mexer. Isso é uma coisa que a gente também, quando tu mexe, ela tá pesada, sabe? Cansando, assim, mal. Bom, eu não tenho tanto costume de bater massa, mas pra mim cansa o braço, assim, por ela tá pesada. Aí eu venho e jogo um golinho de leite. Mas assim, um golinho. Só se a massa tá grossa. Se a tua massa, não, Thaís, joguei, meu ovo era grandão, né? Ou, enfim, acabou ficando, minha xícara era maior e acabou ficando mais... Que essa xícara deve ser de quê? Uns 200 ml por aí. Então, a minha xícara acabou ficando mais... Ou eu te coloquei menos cenoura, né? São vários os fatores que vão levando pra essa massa ficar mais mole ou mais dura. Ah, Thaís, minha massa ficou show. Não precisa colocar o leite, porque o leite não vai na receita original, tá? Então, eu coloquei um pouquinho, vou dar uma mexidinha e vou vendo como é que vai ficando. Ó, pode ver que ela tá mais mole já. Assim, eu vou deixar a minha assim, tá? Talvez um pouquinho mais de leite eu posso colocar. Ó, tá vendo que ela tá mais fácil? Ela já tem um corrimento mais fácil? Eu vou deixar a minha massa assim. Ó, tá bem? Ela não fica tão lisa, tá, gente? Ela fica uma massa lisa, mas ela fica meio com os grãozinhos da cenoura no meio, sabe? E tá tudo bem, é isso que deixa a massa gostosa, tá? Mas eu vou mostrar pra vocês como é que ela ficou até agora. Ó, ficou assim. E aí, gente, agora, não menos importante, o último ingrediente, não menos importante, o fermento, né, galera? Porque como é que vai crescer isso, né? O fermento, eu costumo colocar... Vocês sabiam que a tampa do fermento é uma medida, né? Eu coloco quase 2 dela. Porque a massa do bolo de cenoura, ela é uma massa mais pesada. E ela não é uma... Pelo menos no meu bolo de cenoura, ele não cresce aquelas coisas. Então, aqui eu coloquei as 2 tampas de fermento. E vou mexer. Bom que eu falei pra vocês que a gente vai guardando as coisas, assim. E eu deixei a propaganda da Orquídea, que nem tá me patrocinando. Eu deixei o óleo de soja aqui já. E basicamente, gente, a massa do bolo é isso, tá? Agora eu vou lá buscar a forma. A gente vai untar ela. Antes de eu buscar a forma, eu já vou colocar meu forno pra pré-aquecer. Não se esqueçam disso. É comum eu colocar o forno pra pré-aquecer antes de eu colocar o bolo na forma, e é tranquilo, tá? Qual que é a medida do forno? 180 graus. Deixa pré-aquecer uns 10, 15 minutinhos, já tá bom. E aí depois, você vai assar esse bolo ali entre 40 e 45 minutos. Dependendo como ficou a massa, até uns 35 minutos é aceitável, tá? Mas sempre observa como tá a massa, se o bolo tá marronzinho, se pegou uma cor, né? Não deixa o bolo muito branco. Apesar que é laranja, mas enfim, né? Ele pegar uma corzinha legal e aí você tira o bolo, tá? Medida, como saber se... Thaís, como saber se o bolo tá bom, né? Coloca um palitinho, ou você, né, aperta no bolo, se você apertar ele voltar pra cima, ele tá bom, se ele ficar lá embaixo que ele não tá bom. Então, assim, são várias técnicas, tá?
Eu vou colocar então meu forno pra pré-aquecer e vou buscar forno. Gente, aqui o negócio é assim, é pouco espaço, tá? Então, a gente vai improvisando pra fazer. Eu não costumo deixar nada em cima do forno, porque vai que, né, estraga. Enfim, né, ele esquenta em cima, né, ele esquenta do lado, então... E o engraçado desse forno é que, assim, eu já quis esse forno porque a minha mãe tem um desse, a minha avó tem um desse, agora minha avó agora trocou. Mas minha avó tinha um desse, a minha sogra tem um desse, e ele é muito bom. Eu sempre gostei muito desse forninho. Então, assim, nós estamos nessa casa há 2 anos e tá funcionando super bem, tá? Se tu não tem um forno, quer comprar esse da Fisher, vale a pena, tá? Inclusive, se eu achar alguém aqui do forno, eu deixo pra vocês, tá? Pra vocês verem certinho o modelo qual que é o meu. Então, peguei a forma. A minha forma, não sei a medida dela, depois eu tiro a medida e coloco na descrição. Ou coloco aí no vídeo, aqui a editora coloca. Mas peguei minha forma e vou untá-la, tá? Importante, sempre unte sua forma, porque senão o bolo vai grudar. Eu não tenho costume de passar farinha, essas coisas. Tem gente que passa farinha e tudo. Eu não tenho costume. Eu vou lá, unto, eu sempre uso banha de porco. Tem gente que unta com margarina, tem gente que unta com o próprio óleo. Fica a critério. A gente tem uma colega que ela unta com margarina e ela não... Eu uso sempre o papel toalha aqui, né? Eu uso esse papel toalha pra untar. Nossa colega não, ela coloca os dedos na margarina, coloca os dedos na forma e unta. Então, assim, cada um tem a sua forma, tá? Você faça da tua forma o que tu achar melhor. Então, a banha de porco eu deixo na geladeira, ela fica durinha assim. Aí acaba sendo até mais fácil pra untar. Eu dobro o meu papel. E, gente, tá uma chuva hoje, gente. Até tinha dado uma parada na chuva, a gente achou que ia, nossa, agora vai abrir o tempo. Tipo, vai melhorar o tempo pra abrir o sol amanhã. Chuva. Não sei se vai abrir sol amanhã. Se vocês querem saber se vai abrir sol amanhã, vocês assistam o vídeo da semana passada. Eu vou deixar nos cards. Lá, que é o vídeo que eu tô gravando esse final de semana, eu vou ter contato com vocês se abrir o sol ou não. E, gente, falando do, né, que eu comentei com vocês que eu fico com ansiedade, enfim, né, do que a gente espera, enfim, do canal, eu quero uma opinião de vocês. O que vocês estão achando do canal, do meu Instagram? Se tu não conhece, meu Instagram é @thais.rec, tá? Instagram e TikTok. Porque eu tô planejando muita coisa pro mês de julho. Mês de julho aqui a gente vai ter 3 festas grandes da região, que é a festa do colono, a festa do colono da Sociedade Centenário e a colonista em festa do Aliança. Essas duas eu quero ir, né? Então, bastante conteúdo. Eu tô bem contente que eu tô conseguindo manter constância no meu canal, que é uma coisa que eu sempre sonhei, tô vivendo um sonho, e isso, eu tô realizada, gente. Eu não tô ganhando nada financeiro ainda no meu canal, não tô ganhando nada financeiro no meu Instagram, mas eu estou realizada porque tá começando a ver os retornos, no caso né, quando a gente posta, a gente quer ter inscritos, a gente quer ter comentários, quer ter curtidas, né, e é baseado nisso que a gente consegue chamar a atenção das marcas, né, e das pessoas também. Eu tô muito contente que, né, as pessoas estão vindo, estão curtindo, estão compartilhando os vídeos, estão comentando, estão interagindo. Isso é muito importante para mim. Então, assim, tô com muito conteúdo legal planejado para julho. Eu só consigo manter constância também porque vocês estão interagindo, então eu sou muito grata a Deus por vocês estarem na minha vida. Mas vamos para a parte importante do bolo, né? Untamos a forma, eu sempre dou uma conferida para ver se eu untei tudo, ainda mais quando a gente fica tagarelando, eu esqueço do mundo. O bolo fica parado, e quando ele fica parado, ele já dá uma crescida aqui, tá? E isso é normal, tá? Não se assusta, ele dá umas bolinhas ali, é super normal. E aí você joga na forma. E, gente, assim, ó, dia corrido, às vezes, eu esqueço de colocar o fermento, eu tenho que tirar da forma e colocar o fermento. Esqueço de untar, tem que ir lá, tirar o bolo da forma, lavar. Mas, assim, é bem difícil, tá? É raro, mas já aconteceu, né? E tá tudo bem, gente. Não é por isso que o bolo vai desandar. No final, dá tudo certo. Aí, é isso aqui a gente já coloca pra lavar. Tem gente que gosta de lamber a forma da massa, tá tudo bem também. A de cenoura, meu marido não costuma lamber, mas de chocolate ele gosta. Né? Raspar o resto. E aí, agora eu preciso esperar o meu forninho. Ele já foi uns 5 minutos. Às vezes eu coloco a mão pra ver. Ó, eu tô conseguindo manter a mão aqui ainda, então ele não tá quente o suficiente. Esperar mais uns 10 minutinhos, eu coloco o bolo no forno
E aí a gente tem que esperar assar. Agora são 9 horas, o bolo vai ficar aqui até as 9h45, 9h30, né? Na verdade 9h35, 9h45. A hora que eu ver que ele tá legal, assim, eu tiro. Às vezes, nos últimos 5 minutos eu ligo o dourador, sabe? Quando eu vejo que ele não cresceu, assim, legal, eu ligo. Mas agora é deixar ele aqui, tá? Evitem abrir forno. Então, dentro dos 30 primeiros minutos, os 30 primeiros minutos eles são essenciais. Então, evite abrir forno, evita ficar toda hora aqui, né? Evita chacoalhar também onde tá o teu forno, né? Às vezes, claro, se tu tiver um jogo de cozinha, sua medida não vai chacoalhar. Mas se tu tiver que nem eu, um armário que chacoalha fácil, evita chegar perto e deixar ele chacoalhar, sabe? Então, por isso que às vezes eu costumo guardar as coisas antes de colocar o forno, porque depois, se eu vier aqui guardar as coisas, eu vou chacoalhar esse bolo. E aí, qualquer coisinha que tu mexer, ele já não vai ficar legal. Tem gente, que nem a minha cunhada, que ela não tira já o bolo, ela deixa ele um pouquinho dentro, ela só abre um pouquinho a portinha pra não dar choque térmico. Também é uma parte legal, se o teu lugar onde tu mora é muito frio, né, às vezes abre só um pouquinho a frestinha, deixa com uma toalha pendurada, depois eu mostro pra vocês. E aí não vai dar esse choque térmico. E eu às vezes costumo já pegar e tirar, principalmente porque que nem agora eu vou fazer a cobertura já direto, atrás. E tem que deixar o bolo pronto, né? Amanhã de manhã a gente tem que comer esse bolo. E aí a gente entra já num assunto que eu queria comentar com vocês, que é eu não sei descansar. Quando chega meu momento de descanso, eu quero fazer alguma coisa. E ontem foi um dia extremamente cansativo. Fui pra Jaraguá, fiz curso, inclusive tem mini vlog, tá? Postei lá no Insta. Fiz curso, voltei de noite pra casa, tava podre. Aí tinha jogo da seleção ainda ontem, eles ganharam de 3-0 do Haiti. Então, aí eu cheguei, né, ali, 7 e pouquinho, falei, não, vou dormir um pouquinho, vou descansar um pouquinho, depois eu vou assistir o jogo, né. Eu deitei na cama e minha cabeça começou, como é que vai ser a narração do Reels, que, né, do Shorts também, coloquei aqui no YouTube com Shorts. Como é que vai ser a narração? O que eu vou falar? O que eu não vou falar? Então, assim, tudo isso ficou pesando na minha cabeça e eu não consegui desacelerar. Eu fiquei uma hora deitada, pensando no meu canal, no que eu ia fazer, o que eu não ia fazer, e eu já tinha vindo muito cansada, porque foi muita informação no curso. Então, se você é da área fiscal, é um curso de SPED fiscal. Eu trabalho com treinamentos do CLT, né, então, treinamentos de um sistema, e eu preciso entender dessa parte fiscal. Fiz um treinamento sobre isso, só que, ai, gente, é muito, assim, já foi muito conhecimento, e aí cheguei em casa, a cabeça não para. Aí eu já comecei, porque eu tava gravando, né, a minha rotina, e aí eu já comecei a pensar, meu Deus, mas como é que eu vou fazer tal cena? Aí sempre acontece, a vida de criadora de conteúdo não é fácil, a gente imagina uma cena, a gente grava outra. Então, essa cobrança também acontece, gente. Então, não é fácil. Realmente não é fácil. E eu não sei descansar, eu não sei me desligar. E aí eu também me cobro, que nem, por exemplo, hoje foi um dia que eu tava exausta ainda, não rendeu como eu queria ter feito muito mais coisa e não rendeu porque eu tava exausta. E aí a gente também já se cobra porque devia ter rendido, que nem esse bolo eu queria ter feito de tarde. Mas não deu, gente, eu não consegui, não tava no clima. E aí não adiantava eu gravar um vídeo de qualquer jeito, eu tinha que estar inspirada. E hoje à tarde a gente foi no aniversário, me diverti, me animei, e aí eu gravei, né? Então, eu preciso também estar inspirada. Então a gente se cobra muito pra estar inspirada, a gente se cobra pra editar, a gente se cobra porque a gente tem que fazer as coisas. Então são muitos pratinhos, a minha psicóloga também falou pra mim, Thaís, tu não vai conseguir equilibrar sempre todos os pratinhos. Em algum momento, alguma coisa vai ter que ficar pra trás. E é isso que também me dá um pouco de ansiedade, então eu também tô, né, aprendendo a lidar com isso. É toda uma demanda, né, do canal, do Instagram, então eu ainda tô aprendendo também a lidar com isso, né, então a produzir conteúdo, o que eu vou colocar, o que eu não vou colocar, enfim, é cansativo. Mas é gratificante também. Então, basicamente, só queria comentar com vocês, não sei se você também tem essa dificuldade de descansar, porque o cansaço mental, ele não é que nem o cansaço físico, né? O cansaço físico, eu tô podre de cansada fisicamente, né? Sei lá, fiz uma atividade muito cansativa, o que eu vou fazer? Eu vou deitar, vou assistir um filme, O cansaço mental, tu pode estar assistindo filme, mas a tua cabeça não para. Tu pode estar... A única forma, e às vezes nem assim tu descansa, quem trabalha muito com a mente sabe disso, é dormir.
mas às vezes tu vai dormir e tu vai sonhar. Essa noite foi uma noite que eu sonhei bastante. Tu vai sonhar. E, sei lá, tu trabalha no computador numa área financeira. E aí tu exige demais ali da tua cabeça pra essa área financeira, sabe? Contas a pagar, contas a receber. Aí tu vai. Contas a receber, vamos pegar. Aí tu vai dormir de noite, tu ainda sonha que tu tá lá cobrando os teus clientes, que tu tá lá fazendo uma avaliação de crédito, que tu tá passando no Serasa de uma empresa. Tu não consegue muitas vezes desligar. E é muito importante a gente aprender a desligar. E é uma coisa que eu estou aprendendo, só que trabalhando em home a gente já é mais difícil desligar, né? Porque a gente mistura muito mais fácil a casa e o trabalho. E ainda fazendo um projeto extra no meio disso é mais difícil ainda. Então, a gente tá na luta, tá na correria, tá no aprendizado, né? Eu tô fazendo terapia também já pra tratar isso. Mas a gente aprende. Uma hora vai dar certo. Então, gente, vamos tirar esse bolo. Então, gente, eu olhando pro bolo, eu sei que ele tá pronto, mas isso pra mostrar pra vocês. Ele tá assim. Tá vendo que ele tá douradinho? Aqui até que ele tá meio branco, mas se eu deixar muito tempo ele vai queimar. É normal ele dar essa baixadinha no começo, mas quando eu... Ó, ali tá meio... ele tá seco no começo. Eu vejo que ele não ficou lá embaixo no sentido de batumado, ele ficou lá embaixo no sentido de... É que tem alguns lugares que ele quebrou. Não é que ele ficou lá embaixo, ele quebrou. Ele tá já com a casca bem durinha em cima, sabe? Então, eu vou colocar esse bolo pra cá. Um outro ponto que a gente sabe que o bolo tá bom é que ele tá desgrudando aqui das laterais, tá vendo? Ele tá desgrudando sozinho por conta. Isso também é um sinal que o bolo tá bom. Enquanto eu tava esperando o bolo ficar pronto, eu já fui lá e lavei a louça. Então, a louça do bolo tá seca, tá lavada. Não tá seca, mas tá lavada. Agora eu vou fazer a cobertura. Vou pegar uma panela. Confesso pra vocês que a receita dessa cobertura eu peguei na internet, tá? Mas não é a primeira vez que eu vou fazer, é óbvio. Eu já costumo fazer várias vezes. Mas assim, tem duas opções de cobertura. A cobertura antiga que eu fazia, o Gui não gostava muito, ele achava que ficava muito enjoativo. Que é basicamente uma lata de leite condensado, ou uma caixinha de leite condensado, 4 colheres de Nescau e uma colher de margarina. Mexe, não é bem o ponto do brigadeiro, é a receita do brigadeiro, mas não é bem o ponto do brigadeiro. Quando ele começar a ferver, desgrudar da panela, daí você tira, porque não pode ficar naquele ponto de brigadeiro, tem que ficar mais mole. E joga pelo bolo. Essa é uma cobertura. A que eu vou fazer hoje é outra, que é uma que o Gui gosta, ele me exige que eu faça essa. E aí eu peguei a receita e hoje em dia já acerto ela bem tranquilo. E essa receita, eu sempre tenho na cabeça ela, 8842. 8 colheres de açúcar, 8 colheres, eu uso Nescau, mas vocês podem usar o achocolatado que vocês, da preferência de vocês. 4 colheres de leite e 2 de margarina. Então, ela é bem facinha, a única coisa é que ela endurece muito rápido. Então, é ideal tu fazer e já deixar o bolo pronto pra você jogar por cima, não dá pra ficar esperando muito. O que eu normalmente faço, que eu vou tentar fazer aqui, mas o meu bolo tá... Que nem eu falei pra vocês, o bolo ele não cresce muita coisa, tá? O meu ficou bem baixinho, porque é uma massa pesada. E o que eu gosto de fazer é cortar o bolo. Esse aqui tá bem quente ainda pra cortar, mas eu vou cortar ele assim mesmo, pra a massa ir entrando por dentro do bolo. Mas a minha, ela ficando meio grossa, ela não entra tanto, mas eu sempre corto. Então, eu vou pegar uma colher e o cheirinho de bolo, gente, tá maravilhoso. Então, vamos lá. 8 colheres de açúcar. E tem que ser certinho, gente, senão ela não fica boa, essa massa. O meu chocolatado eu deixo dentro desse pote. Até ele tava antes ali no canto vazio, porque eu tinha lavado o pote, que tinha acabado o chocolatado. Aí abri um pacote novo. Mesma coisa. Gente, essa é uma receita, essa cobertura, antes dela parecer que ela vai dar certo, ela parece que ela vai dar errado. Mas eu juro que ela dá certo. Eu tô com um pouquinho de leite ainda aqui, vamos ver se vai dar boa. Acho que vai. Aqui, gente, sobrou ainda um restinho. Eu poderia pegar e jogar, mas eu não vou jogar, porque senão vai desandar a receita. Agora vamos pegar 2 colheres de margarina. Eu uso margarina, se você usar manteiga, é opcional. E, gente, vamos ser econômico, né? Lembra da regra? 8842. Vai fazer pela metade, diminui essa medida. Vai dobrar, dobra essa medida. Então, 8 colheres de açúcar, 8 de Nescau, 4 de leite, 2 de margarina. E agora a gente vai pegar a colher e vai mexer isso. Mas antes eu vou cortar meu bolo, que nem eu comentei pra vocês. Assim, gente, o meu bolo, eu não corto aquele corte perfeito. É só pra entrar o... Ah, Thaís, você pode furar com o garfo.
Eu sei, mas é muito trabalhoso. Sim, é bem mais rápido. E aí, essa forma a gente já tem mais ou menos uma noção de quanto que dá pra cortar. Ela é um pouquinho maior. E assim, ó, cortado. E ele tá frelandinho, ele vai ficar um pouco mais frelandinho. Mas assim, depende do dia, depende da receita, eu vou acertando um ponto assim, um ponto assado, mas ele sempre fica bom, sempre fica comível. Vou tentar trazer vocês mais pra perto aqui, pra mostrar eu mexendo aqui. Então, eu liguei, vou mexer tudo. E apertar vocês antes de dar certo, parece que vai dar muito rápido. Se vai olhar, você vai dizer, cara, como isso aqui vai dar certo? Meu leite, preciso de mais leite. Mas confia no processo. Porque o açúcar vai derreter, gente. E aí que tá o segredo, a margarina vai derreter. E assim, mexo. E vão mexendo. Ó, ele vai formando uma massinha, as coisas vão se derretendo. Ó, vai mexendo. Aí ele vai começar... Ele parou de subir bolha, tu joga em cima do bolo. Ó, assim já dá pra jogar em cima do bolo. Ele fica bem molinho. Por causa realmente que o açúcar derrete. Nem sempre eu consigo espalhar 100%, gente. Eu procuro sempre dar uma boa espalhada. Pode ver que ele tá entrando ali nos... E assim a gente vai fazendo, gente. Ó, tá vendo que ele tá entrando? E esse que dá o charme do bolo. A panela, coloca de molho na água, senão eu quero ver tu tirar isso aqui da panela depois. O bolo eu vou deixar esfriando um pouco. Basicamente, agora deixa ele esfriar e serviria. Eu vou deixar pra vocês um takezinho mostrando ele amanhã, depois dele esfriado, como ele fica durinho, o pedacinho dele, como é que, né, quando eu cortar ele, como ele está cortado, mas quando eu for comer, como é que ele tá ficando, tá bom? Então, o bolo ficou assim, cobertura dura, né, massinha muito boa de comer. Talvez eu deveria ter deixado ele um pouquinho mais, colocado um pouco menos de leite, mas mesmo assim ficou bom. E seria isso, gente. Comenta aqui embaixo o que tu achou desse tipo de vídeo. Qual que é a próxima receita que você quer ver por aqui? Eu também sei fazer bolo de nega maluca. Eu sei fazer também uma cuca de massa royal, que fica uma delícia, uma cuca de farofa. Ou eu trago outras pessoas que sabem cozinhar outras receitas melhor que eu. Mas deixa aqui então. E me manda lá no Instagram se você conseguiu fazer essa receita, se você fez, se você tentou. Qual que foi o resultado, se deu certo. E eu vou ficar muito feliz em ver ali, né, você interagindo e me dizendo se deu certo a receita. E eu te aguardo no próximo vídeo. Semana que vem já tem vídeo novo, não sei exatamente ainda aqui que vai sair. E se cuidem, que Deus abençoe a vida de vocês. Até o próximo vídeo. Beijo!